Tentativa 1. Eu falei tentativa 1. Tá olhando? Entregando pro cenário? Eu tô esperando pra criar coragem pra... Tentativa 2. Sejam muito bem-vindos ao No Tom, eu me chamo Vinícius Lapuente e você encontrou o canal certo. E hoje a gente vai falar sobre os 5 assuntos que não se cantam mais em músicas, não fazem mais em músicas, são só 5. Depois, de repente, a gente faz uma parte 2, 3, vamos ver. Então, vem comigo depois da vinheta. Como é difícil falar em público. Pegue o seu café, pegue o seu chimarrão, se acomode na sua sala, no seu sofá, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro. Pegue o chimarrãozinho, o café e vamos lá que hoje eu vou falar de 5 assuntos menos falados ou que já foram abandonados, que é muito difícil se falar em louvores, né, atuais. E o primeiro deles é o perdão. E o perdão, ele é tão eficaz. Esse esquema de pedir perdão, isso aí é uma ordem do Senhor. A gente vê que a Bíblia ela não fala sobre se você quiser, quando você estiver preparado para perdoar. Não, a Bíblia fala perdoe. Então perdão é uma coisa que hoje está muito escassa. Não vê quase nenhuma música que fala sobre o perdão em si. Então isso não é um ranking de 5 a 1, né, de 5 até o 1, o primeiro sendo o maior. Eu só estou nomeando os 5, tá? E o primeiro deles é o perdão. Gratidão é um segundo tema menos falado e não é tão que nem o perdão, que quase a gente não escuta músicas de perdão, mas gratidão é um tema muito pouco falado. E eu acho tão importante a gente falar de gratidão, porque assim como o perdão, o Senhor ele fala pra gente ser grato, né? Se tu vê todos os milagres e momentos que o Senhor Jesus foi fazendo a sua trajetória, que ele foi fazer a multiplicação dos pães e outras situações, né? O Senhor Jesus sempre ele agradeceu primeiro. Então isso mostra sobre ser grato, que o Senhor diz, cara, agradeça. Irmão, agradece, não é tipo, se eu gostei do... Não, agradece, entendeu? Esse é um ponto-chave e é um tema muito importante. E eu vou abrir um parênteses aqui. O que eu falei agora? Tu falou, eu perdi. Como eu disse, abrindo um parênteses aqui, a gente vê muito... assuntos, não é genéricos, é que eu não posso falar genéricos, porque daí vai englobar outros tipos de igreja. Eu não quero atacar ninguém, eu quero falar sobre o assunto musical, mas a gente vê assuntos genéricos, por exemplo, falando sobre o poder de Deus, sobre o Espírito Santo, mas de uma forma mais genérica, nada tão profundo. A gente falando sobre o Senhor ungir, o Senhor curar, o Senhor isso, mas muito genérico, nada tão profundo, e a gente tá sentindo falta mesmo de letras profundas, e quando lança algo mais profundo a gente estoura. Por que estoura? Porque as pessoas elas são sedentas por coisas mais profundas. Então, tipo assim, não só temas que realmente fazem falta, temas que a gente não tá colocando nas músicas mais atualmente, mas também temas com profundidade, né? Não só musicalmente falando, porque não tem problema de tu ter uma música com 3 notas, 3 acordes, com um pedzinho, um teclado, um violão, ou sem bateria, ou com bateria, não importa. Se ela for bem profunda, bem trabalhada, tá top. Agora o problema é que falta profundidade, as letras não estão muito profundas, então isso auxilia da gente poder escolher temas mais genéricos, né? Por exemplo, como o próximo. E esse próximo tema é um tema que realmente ele faz muita falta, que a gente não vê hoje em dia, que é aquele tema de confronto, né? Que é libertação. Antigamente a gente via músicas sempre falando sobre libertação e salvo aqui traduções americanas, tá?
fazendo um parênteses bem grande, traduções americanas, porque inspiração que o Senhor dá para te traduzir letras americanas não existe. A inspiração foi do cara lá, daí tu traduziu. Então Deus não te deu a letra, Deus não te inspirou para traduzir, tu só traduziu. Então, tipo assim, nos falta conteúdos inspiradores diretamente para nós aqui no Brasil. Coisa profunda. Então, realmente, eu sinto muita falta de músicas que falam sobre o tema libertação, porque quando tem algum momento na igreja em que tem alguém manifestando alguma coisa assim que precisa de libertação, seja uma manifestação, como é que eu vou dizer assim, física ali, tipo alguém manifestando algum capeta, alguma coisa assim, entendeu? Ou seja libertação de vícios, seja libertação de qualquer coisa. O tema libertação é muito difícil de encaixar no louvor hoje em dia, porque não tem músicas que realmente falam de libertação para te condizer com o ambiente. Porque eu sou um, e quando eu ministro, eu gosto de que os louvores estejam condizendo com o ambiente. Claro que a gente gosta muito de sentir, tem essa parada de sentir que tu tá sentindo, o que o Senhor tá te dentro do teu coração para ministrar. Só que a gente também tem a parte que é racional. Tá sendo tocado, falado sobre cura, tu vai tocar o quê? Entendeu? E esse é o próximo, que é cura. Cura é um tema que é falado, mas é sempre falado junto com outra coisa. Ah, se fala de cura, fala do poder de Deus. Ah, mas tu fala de cura, mas é cura e tu fala de arrebatamento. E daí é cura, mas é cura com... Não, cura. Vamos falar de cura? Só de cura? Entendeu? Então, hoje é muito difícil também tu ter músicas que se falam de cura. E eu tô falando de profundidade na cura. Eu tô falando de cura com profundidade. Eu tô falando de tu pegar exemplos, de tu especificar, não só falar que o Senhor cura, glória a Deus, Ele cura, só que tu dá direcionamento, dá direção para as pessoas através do louvor, não só da palavra. Porque eu vejo que o louvor ele tá perdendo um pouco do foco dele. O louvor antigamente ele era a palavra de Deus cantada, hoje não é mais. Então os assuntos estão tão por cima, tão genéricos, que a gente esqueceu que realmente é a palavra de Deus sendo cantada, é tu pegar, tu trazer aquele assunto, tu especificar, tu abrir para entrar na mente das pessoas, elas entenderem o que elas estão cantando e elas absorverem isso, transformar a vida delas de uma maneira não genérica. E esse nosso último tema é 2 em 1. O nosso último tema é oração e leitura da palavra. Antigamente a gente tinha muitos louvores também que falavam sobre orar, sobre tu buscar o Senhor, sobre tu ter um momento de leitura da palavra, o quanto isso fixava no teu coração. Tínhamos aqui um parênteses bem grande para uma lembrança, que é a música da Cassiane, que fala: tua palavra esconde, guardada no meu coração. Na época era maravilhosa. E então louvores que ensinam também, né? E que dizem que é muito efetivo, que a gente o quanto é importante, o quanto transforma tanto o ambiente quanto as nossas vidas, que é a oração e a leitura da palavra, e o quanto isso bem fixado na nossa mente, isso pode mudar a nossa trajetória de vida, né? Então fica aí com vocês esses 5 temas que menos é falado hoje em dia, e eu gostaria que você deixasse nos comentários, já que você chegou até aqui, quais são os outros 5, outros 10, outros 15, ou 1 ou 2? O que você lembrou? O que falta? Quais são os temas que faltam nas músicas atuais que antigamente tinha? Ou algum tema que não é falado, que seria interessante, músicas com esse tema? Se você concorda, se você não concorda, deixa aí o seu comentário, curta, compartilha, ativa o sininho, se inscreva no canal e divulgue com alguém, algum músico, alguém que escreve letras, alguém que precisa escutar isso ou que tem alguma opinião diferente da gente. E fica com Deus, tamo junto.